Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre o mito de Prometeu e Frankenstein, da Mary Shelley. Essas duas obras, ou melhor, não é bem essa obra também, mas eu vou falar mais sobre o mito. O mito de Prometeu não consta todo aqui, né, nessa obra de Ésquilo, porque o Ésquilo, na verdade, ele fez 3 obras sobre o Prometeu. Este aqui, Prometeu Acorrentado, acho que Prometeu Libertado e Prometeu Portador do Fogo. Só que a única que resistiu ao tempo foi essa aqui, né? E aqui a gente tem um Prometeu que já tinha entregado o fogo aos homens e a história começa, a peça começa quando ele está sendo acorrentado no Cáucaso. Ele já está lá e acho que é Festo, o Vulcano, está acorrentando ele. Aí depois ele fica lá com as suas lamúrias contra Zeus, falando que só fez o bem para a humanidade, e Zeus aqui aparece como um tirano, né? Eu imagino que nas outras peças que foram perdidas, o mito todo tenha sido contado, né? Todas as outras partes. Mas a gente tem outros registros, né, que contam toda a história do mito. E a gente tem 2 versões para o mito de Prometeu, né? Elas não são tão diferentes assim. O que realmente importa se repete nas 2 versões, mas a razão pelo fogo ter sido dado aos homens muda de uma versão para outra. A primeira versão está num diálogo platônico. O diálogo a que me refiro é Protágoras. E nesse diálogo o mito é contado da seguinte forma. Zeus, depois que tinha botado ordem no cosmos, né? Ele tinha organizado céu, terra, mar e tudo estava harmonioso, né? Era essa a concepção grega antiga, que havia harmonia, as coisas, cada coisa tinha a sua finalidade, cada coisa estava no seu lugar, certo? E aí, depois de ter organizado tudo, ele resolveu criar animais e homens. E aí pediu para Prometeu e Epimeteu, o irmão de Prometeu, de distribuírem entre os seres, né, não deuses, esses seres vivos, características, habilidades e tal, de maneira parcimoniosa, ou seja, cada tipo de bicho ia ficar com uma característica. E essas características, elas são meio que compensatórias. Então, assim, um animal que tivesse muito pelo não ia ter alguma outra coisa. Muito pelo para se proteger do frio. Um outro ia ter a possibilidade de se mimetizar com a vegetação e assim preservar mais a espécie dos predadores. E a girafa ia ter o pescoço comprido para, sei lá, pegar alimento da copa das árvores, e assim vai. Prometeu tirou uma soneca, e o Epimeteu, o irmão dele que é mais tonto, e Epimeteu significa o que pensa depois. Prometeu significa o que pensa antes, né? É o sentido do nome deles. O Epimeteu, por pensar só depois, o que ele fez? Ele distribuiu tudo e não sobrou nada para os homens. Aí o Prometeu o que fez? Os homens tinham que ter alguma coisa. Ele rouba o fogo, que estava sob cuidados de Minerva, que é Atena, né, a palavra Atena, e entrega aos homens. Esse fogo tem 2 sentidos, nas 2 versões do mito. Esse fogo tem o sentido prático, né, que por meio do fogo o homem avança em metalurgia, em preservação de alimentos, enfim. Ele pode lançar a mão de várias técnicas para se desenvolver, para sobreviver na Terra. E o fogo também tem o sentido simbólico, que é o sentido da iluminação, que é o sentido utilizado pelos iluministas lá do século XVIII, né? Luz, inteligência, clareza, prosperidade, é esse sentido. E não é por acaso que é Palas Atenas, que estava, Atenas ou Atena, né? A Minerva da mitologia romana, que estava meio que cuidando do fogo. Por quê? Na mitologia grega, Palas Atenas, ela é filha de Zeus, e ela nasceu de Zeus, porque a história é a seguinte. Zeus, uma das mulheres do Zeus, a Metis, ela era muito conhecida pela astúcia. E Zeus queria muito essa astúcia para ele. Essa Metis, ela era astuta e ela se transformava no que ela queria, como os super gêmeos, sabe? Super gêmeos ativar, transforme-se em água, transforme-se em o quê? E a Metis tinha essa característica de se transformar nas coisas. Aí o que o Zeus fala? Ah, então se você é tão esperto e tem essa capacidade de se transformar no que quiser, transforme-se em água. Ela se transformou em água, ele bebeu a água. E a Metis estava grávida da Palas Atena. Como resultado, Zeus ficou grávido. E a Palas Atenas nasceu dele, nasceu pela cabeça. Ou seja, toda essa questão de astúcia e inteligência estava associada a Metis.
a Palas Atenas e a Zeus porque engoliu a mulher, né? E o fogo representa tudo isso, essa habilidade de dar nó nas coisas, de dar uma resolução, né, de se sair de situações complicadas. Tem toda essa simbologia, e era a Palas Atenas que estava guardando o fogo. E aí, essa é a questão. Eu acho que a questão principal que irritou Zeus foi os homens terem tido acesso a esse fogo e terem tido, a partir de então, a capacidade de se superar, de se reinventar, de se produzir e de avançar. E é por isso que Zeus ficou bravíssimo com Prometeu, porque tinha dado uma característica importantíssima aos homens e o aprisionou, mandou o Hefesto, que é o Vulcano, o aprisionar no Cáucaso, que é uma montanha lá, e ele ficou aprisionado, acorrentado, de modo que todo dia ia uma águia bicar o fígado dele. E o fígado é um órgão que se reconstitui. Então, acho que o fígado se reconstituía à noite e no dia seguinte a águia ia lá bicá-lo de novo, né? Pegar um pedaço do fígado. E como Prometeu também é um deus, tem vida eterna, esse castigo seria um castigo eterno. Só que depois Hércules vai e o liberta. Um dos 12 trabalhos de Hércules é esse. Ele vai e mata lá a ave e liberta Prometeu. A segunda versão do mito está em Hesíodo, tanto na obra Teogonia, que explica a origem dos deuses, como no Trabalho os Dias. E Hesíodo conta que num jogo que estava tendo lá no Olimpo, eu acho que era jogo de xadrez, Prometeu ficou responsável por dividir um boi. Eu sei que essa divisão seria entre os deuses e os homens. E ele tinha que dividir em duas partes. O que ele fez? Ele dividiu o boi deixando um monte de ossos, depois um monte de carne. Os ossos ele cobriu com sebo, com gordura, né? Que fica mais cheiroso e tal. E a carne ele cobriu com couro. E ele pediu para Zeus escolher o que Zeus preferia. O Zeus ficou muito seduzido pelo cheiro da gordura e tal, escolheu este monte. Só que sobre esse monte tinha um monte de ossos. É quando ele viu que tinha ossos. E os homens iam ficar com a carne, com a parte boa, ele ficou irritadíssimo e castigou e tirou o fogo dos homens. Aí nessa versão ele tirou o fogo. Os homens já tinham fogo. O fogo que ajudava os homens a se manter aquecidos, a se alimentar e tudo mais. Deus tirou o fogo dos homens. Aí Prometeu achou muito injusto, roubou o fogo e entregou aos homens. E aí o castigo foi o mesmo. O que muda de um mito para outro é porque a razão que fez Prometeu roubar o fogo. O castigo de Prometeu é o mesmo e as consequências, os desdobramentos, toda a simbologia de homem ter fogo, ou seja, homem ter astúcia, habilidade técnica, inteligência, iluminação para se reinventar o tempo todo, é a mesma também, nos dois mitos, né? Que é o que mais importa. E agora, o que tudo isso tem a ver com Frankenstein? Nessa edição aqui do Frankenstein e várias outras, o subtítulo é Frankenstein ou o Prometeu moderno, o moderno Prometeu. Então já tem uma referência direta. Qual é a história aqui? A gente está no século XIX, quando um estudante de filosofia natural, que a gente pode entender como ciência natural. Ciência substituiu o que antes era filosofia, né? Porque era a filosofia que estudava a origem de tudo. Mas aqui ele era estudante de filosofia natural no século XVIII, Genebra. E ele ficou muito interessado em estudos de química inorgânica. Ou seja, ele entrou em contato com toda a transformação da matéria, decomposição de matéria, carbono. Se a gente lembrar que os estudos do ciclo do carbono foram desenvolvidos mais nessa época, a gente está nesse contexto. E aí ele resolveu criar uma criatura muito poderosa. Então ele criou um ser com mais de 2 metros de altura e com uma força excomunal. Como ele criou esse ser? Fazendo uma bricolagem, uma visão caleidoscópica do corpo humano. Com restos de cadáver ele foi montando, costurando, como um patchwork em forma humana. O corpo ficou composto dessa maneira toda mal ajambrada. E depois, com os estudos dele lá, enfim, ele deu a centelha de vida. E a história todo mundo conhece bem, né? Ele criou... A gente chama de Frankenstein a criatura, mas Frankenstein mesmo é o nome do criador. Criatura não tem nome. E ele criou essa criatura, e essa criatura ganhou o mundo. Aprendeu a viver longe do seu pai,
Ele ficou numa posição de voyeur, vendo uma família, as relações familiares. Ele aprendeu o idioma com essa família, porque de uma pessoa ensinando para outra. Ele foi aprendendo as coisas do mundo, a relação entre as pessoas, e ele quis muito se relacionar com as pessoas e com o mundo, só que ele tinha essa visão horrorosa, pavorosa. Tudo nele assustava. Ele não podia se aproximar das pessoas, todo mundo queria atacá-lo de medo. E aí ele teve toda essa situação de rejeição. Ele foi ficando à margem e ele começou a ficar com ódio. E aí ele foi atrás do criador dele, que a criatura começou a ter muita raiva do mundo e começou a matar pessoas. E começou a se vingar de pessoas que estavam próximas ao criador, matando essas pessoas de modo a pressionar o criador para fazer o que ele queria, que é ter uma companheira. O criador até que tentou, né, fazer uma companheira e tal, só que depois ele mudou de ideia, né? Ele começou a fazer, mas antes de dar vida a essa companheira, ele mudou de ideia porque pensou, nossa, eu já pus uma criatura horrível, um demônio, né, matando as pessoas, que tá por aí aterrorizando. Vou criar mais uma criatura, vai fugir do controle também e tal. E aí ele destrói a criatura, aí a criatura fêmea, né, antes de dar vida a ela, e a criatura homem ficou irritadíssimo e começou a se vingar mesmo. E aí passou-se a ter uma caça, né, de gato e rato. O criador atrás da criatura querendo destruí-lo, porque todos em volta dele, do criador, estavam sofrendo as consequências da atitude dele, né, de ter criado a criatura. O que eu quero falar antes de associar ao mito de Prometeu é o seguinte. Esta obra ela foi escrita no século XVIII, num contexto em que a Revolução Industrial estava transformando a vida das pessoas, né? Então a gente tem aí um desenvolvimento tecnológico muito grande em muito pouco tempo. E foi nesse contexto que surgiram esses romances góticos. Porque o Frankenstein, ele é um romance gótico, ele é ficção científica, ele é uma distopia, ele é tudo isso. Então foi nessa época que surgiu o Médico e o Monstro, Drácula. Então a literatura foi dando a resposta dela para uma sociedade que estava em mudança muito rápida e mudanças rápidas, dá a impressão que a coisa está fugindo do controle, né? Então é como um alerta, isso é como um alerta, assim como o Médico e o Monstro também, um alerta, olha só o que a ciência pode fazer, olha só o que a falta de ética na ciência pode fazer. Então foi mais ou menos com esse propósito. A obra em si, em termos literários, ela não tem nada demais. Inclusive eu achei ela um pouco cansativa, porque é um relato dentro de um relato, dentro de outro relato. Eu acho até que os filmes são mais interessantes porque são mais dinâmicos. Mas essa é a escrita da época, né? Século XIX, tudo era muito relatado, os romances eram escritos assim por meio de cartas, um contando a história para o outro, isso era muito comum. Então a gente tem que dar esse desconto, na época era assim que se fazia. O que é muito interessante nessa obra é toda a simbologia dela e toda a metáfora que está por trás. Então vamos ver a questão do Prometeu. Olha, eu disse que Prometeu, ele foi castigado porque entregou o fogo aos homens e expliquei tudo o que significa o fogo. O fogo possibilitou que os homens ficassem muito potentes. E se a gente pensar nos mitos, nas histórias mitológicas que a gente conhece, que envolvem homens e deuses, todas as vezes que os deuses punem os homens é pela híbris. E eu já expliquei bem o que é híbris. Não há uma palavra em português que traduza perfeitamente híbris. A que melhor traduz é desmedida, mas eu acho que ainda fica aquém. Híbris é uma mistura de potência com arrogância e desmedida. O homem que se sabe potente e por meio da arrogância comete uma desmedida. Então é essa sanha do homem em querer desafiar a natureza, e essa natureza pode ser entendida como Deus. Essa sanha do homem em não ficar no seu quadrado e querer ir além, de não perceber os seus limites. Na mitologia, toda vez que os homens fazem gracinha, né, nesse sentido, eles são punidos. Qual é a relação do Prometeu com essa história? Em Prometeu a gente tem um homem que, com a sua desmedida, ele brinca de ser Deus, ele cria pessoas. Essa capacidade de criar um ser é uma capacidade divina. Isso não só na mitologia, isso para a religião também. É essa situação dada pelo fogo, pense que o fogo nos dois sentidos.
no sentido do desenvolvimento tecnológico e no sentido simbólico da astúcia, da inteligência e da iluminação. Em Frankenstein, a gente tem a questão do fogo. Ora, toda essa questão da eletricidade, de tudo, né? Porque é por uma centelha de eletricidade que ele dá vida, né? Já é uma evolução do que o fogo, em termos técnicos, representou lá atrás. A astúcia e a inteligência, também simbolizada pelo fogo, em Frankenstein é o quê? É o Frankenstein, o criador, querer criar uma criatura, né? Querer ir além da capacidade humana. E a capacidade humana de dar vida é uma capacidade natural, biológica. O que é bem diferente do que ele fez ali. Ele compôs, fabricou. Isso não compete aos homens. O castigo é a criatura ter se tornado maior que o seu criador e ter começado a destruir tudo que estava em volta. Ou seja, a criatura fugiu do controle. Essa foi a punição do criador. Só que Frankenstein é uma obra bem rica. Eu já falei, em termos literários ela não é lá nada demais. Mas em termos metafóricos ela é riquíssima. A gente pode fazer outras analogias aí. Uma delas é, a criatura pode representar a humanidade revoltada com o Deus, essa ideia de Deus que a gente tem. Porque tem uma fala da criatura, quando ele encontra seu criador, que reflete bem isso. Quanto a mim, em vez de um novo Adão, sou o anjo decaído que você priva do direito à alegria, sem que me caiba culpa. De todas as benesses de que tenho conhecimento, eu sou sempre irrevogavelmente excluído. Ora, aqui a gente pode fazer uma leitura, né? Porque muita gente pensa que Deus apenas criou o mundo, as pessoas e depois nos abandonou. Vocês com certeza já ouviram isso. A gente pode fazer essa leitura, que a criatura representa a humanidade abandonada, então criou e deixou à mercê. Porque aqui na história, o criador cria a criatura e a criatura tem que se virar sozinha, aprende, se cobre com os farrapos, vai, ganha o mundo, aprende a falar com outras pessoas. Ele se faz sozinho, assim, em termos sociais, de entender como se vive, de sobreviver. Muita gente acha que Deus criou tudo isso aqui e deixou à mercê, né? A gente pode fazer essa analogia. E aí a criatura se revolta contra o Criador, né? E muita gente não acredita em Deus por conta disso. Ora, como cria e abandona? Uma outra analogia que se pode fazer é a criatura representando os excluídos. Ele mesmo fala aqui, eu fui excluído. Ou seja, tudo aquilo que foge do normalmente aceitável sofre exclusão, fica à margem da sociedade. Então, ele é feio, ele é grande, ele não faz parte. Então, se a gente pensar no que chamam de minoria, que fica sempre à margem, Frankenstein também pode representá-la. Ele não é socialmente incluído. Também é um discurso social. É possível. Uma outra analogia que a gente pode fazer é a alienação do produto do seu produtor. O que eu quero dizer? A gente pode entender criador e criatura como produtor e produto, respectivamente. O produtor cria o objeto e depois esse objeto se torna maior que ele, toma vida própria e se separa dele. Isso é uma visão marxista, hein? Por exemplo, um proletário, né, na linguagem marxista. Um chinesinho lá na China cria o tênis Nike, não tem condições de comprar depois o tênis Nike, né, porque eles ganham muito pouco, e o produto se torna tão grande, caríssimo, tem todo um valor e uma vida, um contexto, acaba ganhando proporções que nada tem a ver com sua origem de fabricação. Né? O Frankenstein também é isso, né? Que se torna maior. E uma outra analogia possível, olha só quantas analogias que a gente pode fazer até nos dias de hoje, que é a criatura que controla o criador, certo? Frankenstein é isso, ele passa a controlar o criador em determinado momento. Hoje em dia, a gente pode pensar num relógio. O homem criou o relógio para controlar o tempo. Mas é o relógio que controla o homem, né? As nossas ações são pautadas pelo relógio. Agora tem que fazer isso. Agora, olha, não dá pra continuar fazendo isso, tem que fazer outra coisa. Mais recentemente ainda, a internet e as redes sociais, né? O homem cria essas coisas e depois elas se tornam maiores que eles. Muita gente não consegue controlar o uso. E a mídia acaba nos controlando. A gente vai dizendo o que a gente vai fazendo, a mídia vai mostrando o que a gente está fazendo e a gente também não deixa de se conectar. E, enfim, é um controle. Parece que a mídia está nos controlando o tempo inteiro, assim como o relógio. E vocês percebam que isso é uma ideia de híbris.
o criador cria um objeto que foge do controle, toma vida própria e parece que fica maior do que o seu próprio criador, né? Como se fosse um castigo dos deuses. Vocês percebem como é riquíssima a obra, se a gente trouxer para os dias atuais e para daqui a um tempo também, porque essa relação de homem e tecnologia é uma relação infindável. O homem cria uma coisa aqui, depois cria outra coisa ali. Então a gente tem momentos históricos em que o marco da evolução tecnológica é uma coisa, como foi o trem no século XIX, máquina a vapor, né? Hoje em dia é mais internet, essas coisas. Daqui a um tempo vai ser uma outra coisa, mas é sempre essa questão, essa relação de homem e máquina. Homem e tecnologia. Ou seja, o fogo lá atrás de Prometeu, que possibilitou ao homem o desenvolvimento tecnológico e também possibilitou ao homem a inteligência para o desenvolvimento tecnológico e para essa superação. Que, de uma maneira super moralizante, se a coisa fugir do controle, o homem é castigado por isso, né? Vocês percebam que essa obra também é moralizante, né? Cuidado, assim como os mitos são moralizantes, todos têm uma função pedagógica de alertar o homem. Cuidado, não se ceda, que você pode ser castigado. Falei muito, esse vídeo está muito longo, então eu paro por aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui embaixo, fiquem à vontade. Muito obrigada por assistir, não se esqueça de curtir se tiver gostado, de compartilhar, de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook, onde você vai receber tudo que eu publico no blog, certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.